estava programada para hoje com os taxistas de Feira de Santana para discutir novas alternativas. Essa assembleia, que foi anunciada inclusive ontem pelo presidente do Sincavé, do Sindicato dos Taxistas, o presidente Leomar Ferreira, oportunamente ele está aqui hoje no programa Acorda Cidade para falar que a assembleia vai ter uma outra data. Por que, Leomar? Bom dia. Bom dia, Dilton. Bom dia a todos vocês que compõem a bancada do Acorda Cidade. Primeiro, preciso dizer da minha satisfação em encontrá-lo e, mais uma vez, falar a esse programa com a importância que ele tem na nossa sociedade, no encaminhamento e, por que não dizer, na solução dos problemas que afligem as comunidades. Eu queria te dizer também, inicialmente, que recebendo um apelo de duas pessoas, ou por que não dizer, de dois ouvintes ilustres, é Jorge, conhecido Barão, que mora aqui vizinho ao Monteiro Lobato, aqui nessa rua. Jorge Barão. Jorge Barão, ele manda um abraço, pediu que eu não esquecesse de mencionar o nome dele. E o outro... Ele tem algum ponto comercial? Não, ele mora trabalha aqui para aquela família, os Zildário, aquele povo ali. Ele mora aqui. Mora aqui vizinho ao Barão, Jorge Barão. Jorge Barão. Obrigado, Jorge. E o outro é quem? O outro é seu Zezinho, da Pindobeira. Esse é uma espécie de ouvinte mais assíduo e mais antigo, pela idade dele. Ele deve estar lá na comunidade de Pindobeira, lá no município de Santa Bárbara. É vizinho à sua fazenda? É próximo onde eu tenho uma propriedade, uma fazenda, uma chácara. E aí também ele manda um abraço grande. Seu Zezinho. Mas, Dilton, em verdade, nós tivemos há 15 dias atrás, no gabinete do prefeito, a convite, inclusive, do secretário de Transporte e Trânsito e do próprio prefeito, junto ao chefe de gabinete, Denilton, e também o secretário do Trabalho, o senhor Antônio Carlos Borges Júnior. E nessa reunião, aí sim, nós contamos já com a presença aqui em Feira dos dirigentes do Mob Táxi, que é o aplicativo que a Prefeitura de Salvador vem insistindo, mas mais do que nunca, investindo na publicidade. Na verdade, o que nós buscamos aqui do prefeito Colbert Martins, e nós estamos certos de que vamos ser atendidos, é que com a escolha desse aplicativo, que possamos ter esse aporte do município, chancelando esse aplicativo e, ao mesmo tempo, dando 2 ou 3 aplicativos sem publicidade, não vai para lugar nenhum, porque nós temos um concorrente que é muito forte. A Uber, ela é forte não em Feira, ela é forte no mundo. E, nesse caso, o que ela investe em publicidade é uma grandeza. Tanto é que ela consegue colocar pessoas para se cadastrar lá, para dar a ela 25% sobre qualquer valor, objeto de qualquer deslocamento feito via esse aplicativo. A taxa é 25%. Isso equivale a dizer, Sim. se você fizer uma corrida com um percurso que implique em R$100, R$25 é da Uber. E o cidadão que está cadastrado lá não tem como fugir disso. A única forma que quem está cadastrado nesse aplicativo se livra desse percentual é se a corrida for um acerto fora do aplicativo, fora do celular. Se usou o aplicativo, ele não tem como parar, porque se ele não pagar lá no banco, onde o nome dele vai ficar com esse crédito, ele vai simplesmente ser alijado, ou seja, vai ser afastado do processo. Então, eles têm um instrumento de cobrança também muito forte. Então, eles esperneiam, reclamam, mas a Uber, por sua vez, diz, eu não chamei ninguém para se cadastrar aqui, para fazer transporte aplicativo. O cidadão é que procura a Uber. Então, ele se cadastra e depois não adianta ficar reclamando que percentual de 25% é caro, nem coisa semelhante e outras queixas que eles têm do coisa. E porque vai continuar assim, porque ela, quando tem sido procurada para resolver esse problema, nem receber ela recebe esses motoristas que apresentam como prejudicados em razão dessa política adotada pela Uber. Sim, Leomar. Agora, nesse caso, o Mobtaxi seria a solução para tirar o taxista da crise? Eu acho que hoje o que a gente busca não é solução, é meio de sobreviver a essa realidade. Sim. Eu tenho um sentimento, e pode não ser compartilhado por muita gente, é de que o que a gente já perdeu não volta mais. Ou seja, eu não vejo a possibilidade de que alguém que optou por
ser transportado via aplicativo, que volte para o táxi. Não vai voltar, não. Porque eles foram objeto de uma escolha com base no custo e, antes de tudo, no fato de estar fazendo uso de um veículo que é moda no mundo. Andar de Uber é realmente uma opção de economia, mas andar também com a condição de que ele tivesse visto como se estivesse andando no carro dele, né? Até porque esses carros não têm nenhuma identificação. Por isso, cara, que ao passo em que se alguém for visto dentro de um táxi, possivelmente ele está andando de táxi, está pagando uma corrida para ter esse deslocamento. Outra questão é que nós, só para você ter uma ideia da nossa realidade, esse Mobitaxi que está funcionando de abril Salvador, até o final de dezembro... Está funcionando bem. Veja só, eles conseguiram até agora, da frota de 7.200 táxis, que é a frota de Salvador, 7.200. Eles conseguiram cadastrar 1.500. Isso é os dados que eles trouxeram para nós nessa reunião que tivemos no gabinete há 15 dias atrás. Então, de abril a dezembro de 2019, eles conseguiram 20 mil solicitações. Isso é muito pouco, ou seja, 20 mil para atendimento a esse universo aí de cadastrado, entendendo? 1.500 motoristas. Então, 20 mil o quê? 20 mil solicitações, ou seja, 20 mil pessoas buscaram o aplicativo Mobitaxi. Bom, é na mesma modalidade desses outros, é isso? Exatamente. É aquele que você tem a informação sobre o que você vai pagar no final da corrida, ao entrar e valores também. Aí é que está. A política nossa, adotada pelo Mobitaxi, que deve ser a mesma adotada em feira, estabelece que nós cobraríamos os valores registrados no taxímetro hoje, quer dizer, a tarifa vigente, com um desconto de 20%. Bom, nessa hora, imagina-se como essa nossa tarifa já vai para 4 anos em que está em vigência, sem alteração, que essa tarifa com desconto de 20%, ela se equivale às outras tarifas, objeto dos outros aplicativos, né? Então, a política é essa. O cidadão pagaria para se cadastrar mensalmente o valor de R$35, ou seja, no nosso caso, nós não falamos em percentual, paga uma taxa mínima de R$35 e ele, independente de quantas corridas ele vai fazer via aplicativo. Entendi. E aí, a outra questão é que hoje o usuário já está fazendo muito a espécie de comparativo. Como ele pode ter 3 ou 4 aplicativos no celular dele, na hora que ele vai solicitar o veículo, ele costuma olhar quanto vai pagar em relação aos outros aplicativos, né? E aí fazer um comparativo e ver se vale a pena ou não ele escolher o aplicativo A, o aplicativo B ou C, né? Então, é tudo objeto de uma tecnologia que, se você não seguir, você vai ficar parado em algum lugar, como está hoje uma boa parcela do nosso taxista. Por quê? Porque para aqueles que realmente só tem a fonte de renda, o táxi, está muito difícil. O objeto da sobrevivência ainda está ligado a quem tem o táxi e ele é usado mais como um complemento de renda do que por uma espécie de renda só, objeto do seu sustento, da manutenção do carro, na troca do veículo, porque a renda, objeto do táxi, é objeto de uma tarifa que foi calculada sobre aquilo que lhe remuneraria como motorista, condutor do veículo, e remuneraria o seu instrumento de trabalho, porque eu não conheço taxista sem carro, né? Todos eles têm. Então o carro sobe todo ano, o pneu, a bateria, todos os insumos que compõem a tarifa, para você chegar aos valores que a gente recebe hoje, ela está colocada como condição para você ter uma remuneração sobre essa atividade. Na hora em que a tarifa não pode ser objeto de cobrança mais, porque o aplicativo A ou B está fazendo um valor bem diferente em razão exatamente das condições em que ele está colocando essa questão do transporte, evidentemente que um dia isso vai desaguar numa situação em que possivelmente ou todos vão morrer juntos ou alguém vai morrer e um só vai sobreviver. Essa que é a realidade posta hoje para aqueles que realmente, historicamente, há 100 e tantos anos, inventou a ideia do transporte individual, que é o chamado táxi, que é o que prevaleceu ao longo do tempo. Então, primeiro dizer também, e aí eu costumo não deixar de ressaltar isso, a realidade nossa não é diferente de lugar nenhum. Se você for a Salvador, só para você ter uma ideia, está aqui em feira, uma vaga de táxi, ou seja, uma licença
Porque há 30 anos nós não temos licença liberada pelo município. Tá. As últimas foi feita quando o Zé Raimundo substituiu o João Duval, lá em 90, nos anos 90. O que é que acontece? O cidadão teve essa vaga de táxi, chegou a custar em torno de 65 mil reais. Isso funcionava como se fosse até uma indenização. Por exemplo, você ficou na praça 20 anos, 10 anos, 15 anos, e aí resolveu sair, aí ele passava essa licença para alguém que estava interessado em entrar na Podia atividade e fazer recebia isso, isso. né? Diga quanto é que está sendo oferecido Já hoje uma chegou licença. a quanto? A 65 mil reais. Uma vaga de táxi. De táxi. Hoje, eu não tenho ideia. 7 mil, 8 mil, 9 mil. E olhe lá se achar. E olhe lá quem se queira. achar, e olhe lá. Em Salvador, essa mesma vaga custava 130 mil, 120 mil. Hoje, possivelmente, está na faixa aí de seus 20 mil ou menos isso. Tem algumas pessoas ainda, alguns taxistas, tem uns clientes que usam ali o celular dele, não é? Chama, Certo. ainda vai sobrevivendo. Isso. Tem um problema aí que é a bandeirada. Quanto é a bandeirada hoje, A Leandro? bandeirada hoje é R$4. Você sai já com R$4. Quando você entra Aí no tem, táxi, aí tem aplicativo que cobra R$5 numa corrida. Não é por esse aspecto também, mas não. veja só, como eu estou te dizendo, se você fizer o que já vem sendo feito muito antes da chegada dos aplicativos, Como é? porque o usuário ficou esperto. Sim. O uso do taxímetro passou a ser uma coisa quase que, diria, em desuso. Já tem o acerto, Não, né? Gilvan chega ali na porta do táxi e diz assim, rapaz, eu quero ir para o UFES, mas eu só tenho 20, eu só tenho 25, enfim, ele já sabe. Tá, Ele já sabe quanto é que dá, mas ele usa essa tática, porque o cidadão, ao receber essa proposta, ele fica indeciso, porque se Gilvan não for, Manuel vai, o que está lá atrás. É Juvenal. Juvenal. Enfim, na verdade... Entendi. Já funciona hoje assim? Não, já vinha e agora aumentou ainda mais em razão do... Porque antes o comparativo era feito com ele que já tinha feito uma corrida. Agora é feito com o que cobra o aplicativo. Com o aplicativo. Enfim, é muito difícil. Tipo, a UFES, amigo, eu paguei 20. No aplicativo, né? Usando como exemplo. Eu tenho só 20, bora ali. Eu só 20. Pronto, exatamente. A situação chegou a esse nível. Para sobreviver. 8 horas e 35 minutos. Lembrando que o tempo de renovação é agora, viu? A Matiz Tintas tem tudo para renovar a sua casa e a sua empresa. Olha só, papéis de parede e muito mais. Efeito cimento queimado a partir de R$ 79,00 à vista. Pinte com a Matiz. Lembrando, tem alguém para falar comigo aí, Oriza? Tem, Dilton, mas antes um recado aqui do Café 2 de Julho, promoção da semana, sabão em pó Omo, lavagem perfeita, pague 700 gramas, leve 800 por R$ 6,99 a unidade. Creme de leite Cativa Poli 200 gramas, R$ 36,99 a caixa. Energético Red Bull 250 ml, R$ 5,49 a unidade. Os preços são válidos somente para clientes com inscrição estadual ou microempreendedor. O ano novo chega com tudo em novidades Mersan Alto Verão, porque você já sabe, os novos lançamentos do mundo da moda chegam primeiro na Mersan. Chegue primeiro você também. Mersan e você é mais tudo. Vamos à participação dos ouvintes. Ô, Dito Coutinho, o Leomar sabe informar quanto custa o quilômetro rodado do Uber e quanto custa o quilômetro rodado do Mobitaxi, para a gente comparar aí para onde o cliente vai. Veja aí, seu Dito, porque ele disse que 25% é do aplicativo Uber. E quanto custa o Mobitaxi, o quilômetro rodado? Por favor. Tem outro. Vai, ele responde logo, responde. Essa é a pergunta do amigo aí, é o seguinte, primeiro, a tarifa cobrada pelo Mobitaxi, que está sendo proposto para vir para a Feira de Santana, é a nossa tarifa vigente hoje, só que com um desconto de 20% sobre esses valores vigentes. Pois não. Ok, pois não. Olá, Dito Coutinho, bom dia. Aqui é José Orlando, taxista. Reporta para Leomar, e se pudesse zerar a bandeirada, se os clientes voltariam para o táxi, que clama que é R$ 4,90, se resolvesse liberar a bandeirada, tirar a bandeirada e sair em zero, será que não melhorava para a gente? É uma sugestão, pode ser boa, pode ser ruim.
Manda a Leomar falar um pouco sobre isso aí, sobre a bandeirada, se tirasse aí, pra zerar. Valeu, Dito Coutinho, obrigado, um abraço para toda a equipe aí, um abraço. Nada, nego. José Orlando, obrigado. Aí tem que fazer conta, né, Leomar? Na verdade, sim. Tu já pensou nisso, sugestão de Zé Orlando é uma entre muitas outras. O que é verdade também é que nada que você proponha a uma categoria de taxista é possível encontrar consenso. Se você me perguntar se é maioria ou é minoria que acha que o ideal seria retirar a bandeirada, porque isso facilitaria a que o usuário que hoje opta pelo aplicativo retornasse ao táxi, eu tenho minhas dúvidas. Mas difícil é conseguir convencer a totalidade dos taxistas, ou a maioria, para irmos ao governo e estabelecer esse pedido de retirada da bandeirada. Mas, historicamente, quer dizer, também no Brasil todo, onde enfrenta a mesma dificuldade, ninguém optou ainda por essa ideia. Mas é uma ideia que tem, de vez em quando, é colocada aí para a questão da opinião pública. Legal. Você sabia que a FTC mudou a sigla? É isso mesmo. Vivemos em constante avanço rumo ao futuro. A partir de agora, assumimos uma nova marca, viu? Mais dinâmica e acolhedora, UniFTC. Venha conhecer esse ciclo e movimente o seu futuro, tá certo? Leomar Ferreira já adotou o sabonete Senador nas versões Clássica, Sport e Platinum, Seduction e Country. Sabonete Senador na sua pele e nos seus momentos. O Leomar me disse há pouco, eu vou rodar um bloco, é isso, rapidinho, que já está repercutindo também o uso de aplicativos, já está diminuindo, não é, a utilização dos ônibus, nos ônibus coletivos. A gente fala já. Acorda Cidade. Acorda Cidade. Você merece um programa assim. Acorda Cidade. Acorda Cidade é mais notícia. Acorda Cidade é mais conteúdo. O tempo voa, não é, rapaz? O tempo passa, só a história fica. O ouvinte Erivaldo, os taxistas não acompanharam a tecnologia, Leomar? Também. Foi isso também, né? Também, é. Demorou, não é isso, não? É porque, na Demorou verdade, de perceber a mudança. No passado, o taxista começou com as centrais de rádio, né? Quer dizer, a solicitação. Sim. Que hoje existe ainda, nós temos hoje 5 centrais de rádio, que agora recente, até numa medida inteligente, se uniram e formaram uma só central, né? Mas cada um mantendo seu telefone lá e tal. Tá. Então, quem pedia o táxi pela teletaxi continua, quem pedia pela fone táxi... Mas cai numa central só. Numa central só. Então, essa realidade vai diminuir custo. Mas lá atrás, a central, não só em feira, no Brasil todo, foi um grande avanço, né? Foi. Porque o camarada não precisava ir para a rua para dar a mão no táxi. Ele ligava... E assim, o carro vinha pegar ele na porta de casa, ou do trabalho, e levava ele, e ele pagava só o percurso da casa dele, não. O veículo podia se deslocar de onde estivesse e não ia ganhar por isso, porque o taxímetro só seria acionado na porta de casa, ou do local onde ele estivesse. Enfim, mas aí hoje está em desuso, porque hoje você tem mensalidade de uma central de rádio de R$200. É praticável pagar, porque não tem demanda, não tem chamada para justificar esse pagamento. Aí agora veio os aplicativos e o celular. Aliás, a chegada do celular foi a primeira a combater fortemente as centrais, quer dizer, porque o cidadão também, que estava afiliado a essa ou aquela central, a primeira coisa que ele fazia era dar um cartão ao usuário que pegou a corrida pela chamada lá da central. No outro dia que ele precisava de um táxi, ele, ao invés de ligar para a central, já ligava direto no celular do camarada. E aí é um esvaziamento, não tem, olha... Natural. Se houvesse solução, muita gente já teria feito uso dessa solução, porque a situação é complicada, isso é real. O Leomar Ferreira, Leomar Ferreira é o nosso entrevistado de hoje. Tá transmitindo aí pelo Facebook também, tá? Instagram. E você não falou para eu passar uma basezinha para melhorar aqui, dar um retoque no visual? Ô Leomar, você falou que os aplicativos já estão influenciando diretamente na diminuição dos passageiros nos ônibus, é isso? É verdade. Nós, na última reunião do Conselho, que concedeu esse aumento aí no transporte coletivo, nos foi passada essa informação via o secretário Saulo Figueiredo, não só em feira, mas no Brasil todo, está havendo uma repercussão muito grande
do usuário de ônibus migrando para os aplicativos. Isso não só em função do custo, mas da agilidade, quer dizer, porque você tem uma série de componentes para fazer essa opção de ao invés de ônibus. Mas o mais próximo de ser o condutor disso é exatamente o custo da tarifa, né? Porque aqui em Feira, a gente tem conhecimento através de quem faz aplicativo, que a maioria das corridas que rola é R$7, R$8, R$6. Evidentemente que, se você considerar o valor da passagem de hoje do transporte coletivo e você dividir isso com 2 ou 3 pessoas, esse valor, claro, você vai andar de aplicativo pagando muito menos do que você pagaria usando o transporte coletivo, ou o metrô, nos centros onde existe metrô. Então, e é claro, o metrô e o transporte coletivo sendo objeto dessa crítica, porque eu era menino quando se dizia que a tarifa não era justa, não era só pelo valor cobrado, era pelo serviço prestado. Hoje, 40 anos depois, eu ouço o mesmo discurso, toda vez em que tem aumento, que a população se propõe a sair fazendo enquete nas ruas, vai ouvir de quem que está a favor de aumento de tarifa? Nenhuma, né? Mas qual é o discurso? Porque eles sabem que como o transporte é feito por empresas privadas, quer dizer, a concessão é pública, mas a empresa é privada, ela tem que ter lucro, né? Aliás, se o serviço público, às vezes, não consegue conter as tarifas que estão ao alcance dele, quer dizer, aí o cara vai perguntar, meu amigo, tua energia aumentou, teu telefone aumentou e tal, né? Por que o transporte público não aumenta? Aqui em Feira, por exemplo, o discurso apresentado, gostem ou não as pessoas que nos ouvem, objeto dessa tarifa, que às vezes ela fica num valor considerado alto em relação a outros municípios do Brasil, uma das tarefas é dizer, primeiro, que a gratuidade, né? Hoje é difícil estabelecer quantas são as pessoas que não estão pagando transporte, ou porque é portador de alguma deficiência ou de doenças crônicas e BBB. Segundo, a meia passagem concedida aos estudantes. Como em Feira, como em muitos municípios do Brasil, não existe subsídio, como existe em São Paulo e outros centros, o transporte que está aí é o mesmo do passado, com o mesmo discurso, dizendo é inviável, ou seja, transporte coletivo em Feira não rende, e BBB e lá vai, não abre mão daquilo que é o que está no contrato, porque o aumento que foi dado aí, o que você pode discutir é o percentual, mas o aumento tinha que ter. Por quê? Porque é objeto do contrato das empresas que ganhou a licitação, na última licitação acontecida há 4 ou 5 anos atrás. O prefeito me disse que foi 8 centavos, que o reajuste foi de 8 centavos. Pois não, Ariza? Bom dia, Dito Coutinho. Eu rodo táxi há quase 20 anos. Veja bem, quando o Uber chegou na cidade, eu fiz um teste no Uber, rodei rodei uns 6 meses no Uber. É o seguinte, o Uber, ele ganha dinheiro, sim, mesmo barato, ganha dinheiro. Sabe por que ganha dinheiro? Porque o carro não anda vazio, anda sempre com passageiro. O taxista, ele aprendeu a fazer a corrida e voltar para o ponto vazio. Bom dia a todos. Eu estou acompanhando a entrevista do representante dos taxistas aí, e eu queria fazer, na verdade, 2 indagações. Quando eu, como usuário, sempre vou conversando com os motoristas, né, usuário de transporte de aplicativo, e eu percebo que eles sempre indagam a questão de que tem que trabalhar muito, 14, 16, 15 horas por dia, e tem que fazer uma média de 30 a 40 viagens, porque eles falam que o ganho é pouco, então eles teriam que ganhar no montante, né, vamos dizer assim. Talvez não haja uma resistência dos taxistas, porque ao longo desses anos estiveram acostumados a trabalhar uma carga horária menor, né, ou então ficar parado ali esperando uma viagem, em 4, 5, 6 corridas no dia, tirarem uma grana satisfatória. Às vezes dá uma resistência nesse sentido de ter que trabalhar muito mais. E o outro sentido é a questão do trato. Eu vejo também muitos usuários, muitas pessoas, muitos colegas reclamando que taxista toda a vida botou, vamos dizer assim, rebolou, né, criava empecilhos, não tinha questão do fino trato mesmo, da educação, da cortesia com o cliente para ligar um ar-condicionado e tal. Enfim, às vezes também não precisa de uma reciclagem, a população também às vezes não ficou com um pouco de ira, um pouco de mágoa em relação a isso aí. O que é que ele acha? Bom dia, Dilton Coutinho. Vejo muitas reclamações dos taxistas em relação aos aplicativos, alegando que perderam seus clientes por causa dos aplicativos. Sou motorista de aplicativo desde que a Uber chegou aqui em Feira, já vai fazer 3 anos. E
percebo, no decorrer desse tempo, percebi que os taxistas não perderam seus clientes para os aplicativos, porque 80% dos nossos passageiros, nossos clientes, não são ou não eram passageiros de táxi. E apenas 20% desses passageiros usaram táxi. E a maior reclamação deles eram que tarifas abusivas e um mau atendimento. Então, os taxistas perderam os seus clientes, seus passageiros, não por causa dos aplicativos, e sim outros motivos que eles têm que melhorar no seu dia a dia, no seu trabalho. Me parece que isso já está acontecendo, né, Leomar? O ar-condicionado já está sendo ligado, o atendimento já melhorou. Eu acho que... Você tem um minuto. Não me referindo ainda ao último, mas ao penúltimo, que se colocou como usuário dos aplicativos e se referiu. Eu acho que ele foi muito pertinente nas observações que ele fez de relação ao trato do usuário com os motoristas de táxi e tal. Eu diria que muito disso é verdade, ou seja, eu hoje não tenho a menor dúvida que muitos dos usuários que estão fazendo a opção pelos aplicativos faz porque foram, ao longo da história, objeto de recusa. O taxista não gostava de fazer corrida pequena. Tipo, o cara estava na rodoviária, você me leva ali na Carilândia, era uma incômoda, era como se ele se ofendesse com isso. Isso é fato, e eu não vou aqui, porque sou dirigente sindical, esconder essa realidade. Quanto à questão de trato, é evidente que nós temos um ou outro caso disso, mas já melhorou, na verdade, melhorou muito. E outra coisa, o que também ao longo da história melhorou muito é a frota. Nós tínhamos no passado, de 30 a 40 anos atrás, uma frota muito ruim. Hoje você tem uma frota tão qualificada quanto aqueles que estão sendo cadastrados para fazer aplicativo. Então, muitas questões que podem ser objeto de avaliação para dizer porque a gente perdeu mais ou porque perdeu menos, mas a verdade é uma só. Nós perdemos. E isso é fato. Vai ter uma outra data para a reunião do Mobitax. Dilton, já lhe agradecendo a oportunidade de dizer que você me oportunizou uma oportunidade grande para me comunicar com a categoria e aqueles que já tinham ouvido o convite nosso para uma reunião hoje, às 19 horas, lá no Senat, considerem cancelada essa reunião em razão de problema de agenda dos dirigentes lá do Mobitax e também do nosso secretário de transporte, o senhor Saulo Figueiredo. Então, nessa oportunidade, eu diria que logo eu vou estar voltando aqui para fazer o convite para a reunião, que não dizer assembleia, em que esse assunto será tratado. Um abraço, Leomar. Meu agradecimento a você e a todos que fazem o Acorda Cidade. Beto. Atenção, você vendedor ambulante cadastrado pela Prefeitura para o Centro Comercial Popular. Quem ainda não assinou o contrato tem mais 2 dias de prazo para assinar. Se por algum motivo você ainda não pôde comparecer, vá até o empreendimento nesta quinta e sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde e assine o seu contrato. Garanta o seu espaço no maior shopping popular do Nordeste. Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Prefeitura de Feira de Santana. A gente segue em frente. E Loja Rainha, o momento de renovar sua casa é agora. Liquidação anual Rainha, mais de 500 itens com até 50% de descontos. Aproveite em Tem Porta Travesseiro Gigante com 4 abas de R$ 19,99 por apenas R$ 12,99. Liquidação anual Loja Rainha. O site para restituição do DPVAT começa a funcionar na Bahia, viu? 27 mil veículos cadastrados para restituição. Obrigado a todos. Vem aí, Tanúrio Brito e o seu programa da...